Hoje, dando sequência nessa série de vídeos sobre os descritores do PROEB, que também servem para o SAEB, nós vamos ver o descritor 8, identificar propriedades de figuras construídas com transformações. Então, para início de conversa, eu gostaria de dar uma lembradinha sobre o plano cartesiano e as coordenadas do plano cartesiano, porque quando você faz essas transformações do plano cartesiano, fica bem mais fácil. Então, o que é o plano cartesiano? No plano cartesiano, nós usamos o eixo horizontal, o eixo X, e o eixo Y, né? Esses eixos são retas orientadas. O eixo X é o eixo horizontal, que a gente chama de eixo das abscissas, o eixo Y, o eixo vertical, que a gente chama de eixo das ordenadas. Então, a gente pega ali, cada ponto vai ter uma coordenada, e sempre a gente põe primeiro o correspondente do X, a projeção do eixo do ponto no eixo X, e depois a projeção do ponto no eixo Y. Então, a distância de X até o centro do plano a gente chama de abscissa, e a projeção, que é a distância do Y até o centro, é a ordenada. A esse par ordenado, a gente chama de coordenadas do ponto. Então, esses eixos, o eixo X, Y, esse eixo, a gente chama eixo cartesiano, divide o plano em 4 quadrantes, né? Então, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro, a gente gira no sentido anti-horário. Pelo sinal das coordenadas, né? Se é tudo positivo, a gente vai falar que a gente sabe que está no primeiro quadrante. Se o X é negativo, se a primeira é negativa, a segunda é positiva, a gente sabe que está no segundo quadrante. No terceiro quadrante, as coordenadas são negativas, e no quarto, o X é positivo e o Y é negativo, né? E quando uma das coordenadas é zero, quer dizer que ele está o ponto está sobre o eixo. Então, se o y for 0, é porque está no eixo das abscissas, está no eixo x. Se o x for 0, é porque só tem y, então só tem ordenada, então é porque está no eixo das ordenadas. Então, vamos lá, vamos para o descritor propriamente dito. Então, esse descritor, a gente vai ver a simetria, né? Simetria de reflexão ou axial. Então, é quando eu passo uma linha dividindo os lados e fica igual, do jeitinho que é de um lado, é do outro lado. É também chamada de simetria especular, porque é como se fosse um espelho. Então, é como se fossem as nossas mãos, né? Então, as nossas mãos, elas não se sobrepõem. Se você não sobrepõe, não casa, elas se juntam, né? Então, a linha imaginária que separa as partes simétricas é chamada de eixo de simetria. Então, a mesma distância que tem de um lado, tudo que tem a certa distância de um lado, é como se você rebatesse a imagem. Olha a borboleta. Você junta as imagens, elas se casam, elas não se sobrepõem. Aqui, ó, também um eixo de simetria aqui. Se você dobrar, vai dar certinho a imagem uma em cima da outra. Já nessa imagem aqui, ó, o eixo de simetria não é vertical ou horizontal, ele está na diagonal. Se eu traçar um eixo aqui, se eu dobrar, vai dar certinho. Ou então, esse outro aqui também dá certinho, né? No triângulo, um triângulo equilátero, por exemplo, ele tem 3 eixos de simetria. Se eu passar uma reta aqui, ó, pelo vértice até o meio do outro lado, do lado oposto, eu vou dividir a figura certinho, de forma simétrica, sobre cada um. Então, vou ter 3 eixos de simetria, né? Então, como que é essa simetria? A mesma distância, se eu tenho o eixo de simetria aqui,
a mesma distância que esse ponto está do eixo, o outro na mesma direção, formando um ângulo de 90 graus, vai estar. Olha o ponto B, a mesma coisa. Essa mesma distância aqui vai ser essa distância aqui, sempre formando um ângulo de 90 graus com o eixo de simetria. O mesmo aqui no A. Então, aí a gente fala que essas imagens são simétricas. Então, esse triângulo ABC é simétrico a esse triângulo A', B', C'. Outro tipo de transformação vai ser a simetria também de translação. Então, é como se eu empurrasse o objeto. O objeto agora ele vai ficar da mesma forma. Ele não dá para você dobrar e tá igualzinho. É como se eu empurrasse. Se eu quiser jogar essa letra L 5 unidades aqui para frente, por isso que é legal trabalhar com a malha quadriculada, que esse ponto está 5 unidades para frente, esse ponto está 5 unidades para frente, esse ponto está 5 unidades para frente, esse 5, cada um deles, então eu só jogo para frente. E tem a simetria de rotação, que é como se a gente girasse o desenho. Cada ponto do desenho vai sofrer uma rotação no mesmo ângulo. Então, aqui, ó, eu rotacionei. Aqui, ó, é como se eu tivesse virado, tá vendo? Eu fiz uma rotação. As transformações no plano cartesiano com as reflexões é mais fácil a gente fazer no plano, né? Ou numa malha quadriculada. Como os polígonos são formados por segmentos de retas, né? Então a gente vai ver a transformação aí de polígonos. Então chamamos a gente vê quais são os vértices, né? Então vamos supor que a gente vai desenhar um quadrilátero de vértices A14, o B02, o C42, o D34. Então aqui, ó, eu tenho nas pontas, eu tenho um trapézio. Se a gente quiser construir o simétrico em relação ao eixo X, então aqui, ó, se o eixo X for o eixo de simetria, o que eu vou fazer? Esse ponto vai descer, tá 2 de distância, vai vir a menos 2, a 2 só que para o outro lado. Aqui tá 2 e 4, vai vir a 2, menos 2 e 4. Então, é só eu trocar a ordenada, o Y. É só eu trocar o sinal do Y do ponto que eu vou, então, ter as coordenadas do novo polígono. Então, se eu não quiser fazer, igual eu estou falando, se você não, no plano, no eixo cartesiano, é fácil, porque você só pode fazer esse jogo com as ordenadas. Se não tivesse as ordenadas, se fosse só o eixo de simetria, você ia medir as distâncias. Agora, e se eu desejar construir o simétrico em relação ao eixo Y? Aí aqui, ó, o Y vai manter. Em relação ao eixo Y aqui, ó, a gente está mexendo aqui, ó, com esse trapézio roxo. Eu vou rebater ele do lado de cá. Então, a mesma distância aqui, ó. O ponto 0,2 está sobre o eixo, então ele não vai mudar. Eu vou mudar o sinal do quê? Do X. Eu vou mudar da abscissa, eu vou trocar o sinal das abscissas. Então, vai vir tudo da mesma distância aqui, porém para o lado de cá. E se eu quiser, em relação à origem ou à bissetriz dos quadrantes pares, eu vou fazer o quê? Eu vou trocar o sinal de todas as coordenadas. Então, eu vou trazer isso aqui, ó, eu vou rotacionar, como se eu vou imaginar uma linha aqui e vou rotacionar ele aqui. Então, eu vou trocar todos os sinais. E eu vou ter esse trapézio
aqui. Então, e para mim ampliar e reduzir, que é outro tipo de transformação. No plano cartesiano, é só vamos colocar um retângulo aqui, né? O que eu vou fazer? Eu vou fazer o que eu quiser em relação se eu quero dobrar, né? Então, no caso, se eu quero multiplicar por 3, ampliar 3 vezes, igual está aí no vídeo, eu vou multiplicar todas as coordenadas por 3. Então, aqui, ó. Então, vai ficar aqui, ó. Vamos pôr um novo retângulo aqui. Você pode ver aqui, ó. Tinha 2 de lado, 2 vezes 3, 6. Passou a ter 6. Tinha 3 nesse lado, BC e AD. 3 vezes 3 passou a ter 9. Você pode fazer isso conservando os ângulos também, mas sempre na malha quadriculada é sempre bem mais fácil, né? E o que a gente vai observar? Que o perímetro, se você somar os lados do menor, vai dar 10. Você multiplicou por 3, não foi? Você ampliou 3 vezes. Então, se você somar os lados do maior, você vai ver o perímetro do menor multiplicado por 3. Já se a gente for mexer com área, no caso da ampliação, a área, o que você fizer com um, você vai fazer o quadrado com o outro, porque na área a gente multiplica base vezes altura. Então, se você multiplica, você também vai multiplicar, no caso, aqui do nosso exemplo, a gente multiplicou por 3, então a gente vai multiplicar por 3 e por 3 de novo. Então, por 3 ao quadrado. Agora, vamos fazer um exemplo aqui, então. Vocês podem ler o exercício e tentar fazer, e a gente, então, para o vídeo, tenta fazer e a gente corrige. A professora Joana desenhou um polígono no primeiro quadrante do plano cartesiano, conforme figura é ao lado, não ao baixo. Em seguida, solicitou que os alunos realizassem algumas tarefas. Tente responder as perguntas que Joana propôs à turma. Então, quais são as coordenadas dos pontos A, B, C? Então, tem o x2 e o y2. O B, ele tem o x6 e o y2. O C, ele tem aqui, ó, o x2 e o y está lá no 5. Então, continuando aí, no B, ele fala, o que acontece se multiplicarmos as coordenadas dos 3 pontos A, B e C pelo número menos 1? Olha bem, se eu multiplicar por menos 1, eu não vou ampliar. Mas eu vou rotacionar, eu vou trocar. Se eu trocar o sinal de todas, é como se eu tivesse, então, achando o simétrico em relação à origem ou à bissetriz dos quadrantes pares. Então, ia ficar o A2, 2, né? Eu tenho esses pontos. Eu multiplicando por menos 1, eu vou achar menos 2, menos 2, menos 6, menos 2 e menos 2, menos 5. Então, vai dar esse triângulo aqui, ó. Continuando lá, o que podemos observar sobre esses dois polígonos? Então, as suas áreas e as suas distâncias em relação à origem do plano. Então, as distâncias aqui, ó, eles guardam a mesma distância da origem aqui, ó. A mesma distância da origem do plano, ele está guardando as mesmas distâncias. Porém, o perímetro e a área, o perímetro, que é a soma dos lados, e a área, que é base vezes altura, como é um triângulo, eu vou dividir por 2, eles não sofrem alteração. Então, em relação à área e perímetro, vai continuar as mesmas, possuem o mesmo período, a mesma área e a mesma distância em relação
a origem. Na letra D, o que acontece se multiplicarmos as coordenadas dos 3 pontos A, B e C? Então, tem aqui ó, A, B e C, do polígono azul, pelo número inteiro 2. Então, se eu multiplicar por 2 as coordenadas, eu vou ter o quê? O ponto 4, 4, se eu multiplicar por 2, eu vou ampliar ele em 2 unidades, certo? Então, é como se o perímetro eu vou multiplicar por 2 e a área multiplicar por 2 ao quadrado. Então, olha lá, o triângulo que eu encontrei, ele é o dobro. Aqui, ó, eu tinha 4 unidades aqui, aqui eu tenho 8 unidades. Aqui eu tinha 3, passei a ter 6, né? Então, eu dobrei tudo. Se eu dobrei tudo, eu vou ter dobrado unidade e perímetro e quadruplicado a área. Marque o outro exemplo. Marque no plano cartesiano abaixo os vértices A, B, C, D do retângulo, cujas coordenadas são 1, 1, 5, 1. Então, vamos marcar 1, 1, 5, 1, 1, 4 e 5, 4. Em seguida, multiplique as coordenadas dos vértices A, B, C e D pelo número inteiro menos 2. Então, eu estou fazendo o quê? Quando eu multiplico por menos 2, eu vou, na realidade, eu vou ampliar, só que eu vou jogar para o outro quadrante. Eu vou jogar aqui para o terceiro quadrante. Então, formando um novo polígono. Então, vamos colocar o novo polígono aqui, né? Multipliquei. Aí, verifique em qual quadrante o segundo polígono se encontra. Ele vai ficar no terceiro quadrante. Compare as medidas do perímetro e da área desses dois polígonos. Então, aqui, ó, o perímetro vai dobrar e a área vai ficar multiplicada por 4, né? Então, o perímetro, aqui eu tinha 4 e 3, vai ficar 4 mais 3, 7, 2 vezes 2, 4, 4, 3 e 3. Então, o perímetro vai dar 14. O novo perímetro vai ser 6, 6, 8, 8, 8, 6, 14, vezes 2, 28. Então, o perímetro dobrou. E a área? Eu tinha aqui 4 vezes 3, que eram 12. Agora, no outro, eu vou ter quanto? 8 vezes 6, que é 48. Quer dizer, eu fiquei com 4 vezes a área. Então, eu precisava fazer? Só para responder isso, dava para mim responder sem fazer. O exemplo 3. Anderson desenhou no plano cartesiano abaixo metade de uma figura que é simétrica em relação ao eixo y. Então, ele pergunta aí quais são as coordenadas, né? Então, 0, 5, já coloquei aqui. E quais são as coordenadas dos 4 vértices que teremos que determinar para concluir a figura? Então, aqui, ó, esse vértice já está aqui. Se ele é simétrico em relação ao eixo y, eu não vou mudar. O x dele é 0, então não dá. Bem, agora, vou puxar um outro ponto aqui, ó. Tá um ponto em relação ao y, formando um ângulo de 90 graus. Esse aqui eu vou puxar lá, ó. Esse aqui eu vou puxar aqui no eixo, 2 unidades. Esse aqui já tá aqui, né? Vai ser ele mesmo. E o outro aqui, esse aqui, puxei aqui. Agora é só unir, eu vou formar a estrela. Então, Anderson desenhou no plano cartesiano abaixo metade de uma figura. Bom, a letra C. Ele fala, o que podemos fazer em relação às coordenadas dos 4 vértices plotados no plano e não pertencentes ao eixo Y para obter os 4 vértices restantes para completar a figura? Então, ele fala, manter as abscissas e manter ordenada?
A abscissa é o x. Não, eu vou manter a abscissa se for o eixo x, o eixo de simetria. Mas ele falou que o eixo de simetria é o y. Manter as abscissas e multiplicar a ordenada por menos 1? Não, se eu multiplicar por menos 1, eu vou ter o eixo de simetria na bissetriz aqui, ó, dos quadrantes pares. Multiplicar a abscissa por menos 1. Então, se eu multiplicar a abscissa por menos 1, aí eu não vou ter. Eu vou ter que multiplicar por menos 1 a ordenada, né? Aqui, ó, o y, porque é no eixo y. O que fizemos foi determinar o simétrico em relação ao eixo y. Então, para determinar o simétrico, eu vou multiplicar por menos 1. E vou multiplicar o quê? O que está no eixo de simetria. O que fizemos foi determinar o simétrico em relação ao eixo y, nos 4 vértices plotados no plano e não pertencentes a esse eixo, porque não precisamos determinar o simétrico em relação ao eixo y, porque se eu multiplicar o y é zero aqui, né? Os outros 2 vértices plotados no plano e que pertencem a esse eixo. Então, eu não precisei, por quê? Quando eu multiplico, é zero. Quando eu multiplico por zero, vai continuar zero, né? Então, vai ser o próprio número. Outro exemplo aí, agora fora do plano cartesiano. Mas eu tenho aqui, ó, eu tenho tipo uma malha do mesma forma. Nas ilustrações abaixo, tracejada indique o eixo de simetria. Essa linha, ele fala que essa linha tracejada é o eixo de simetria. E ele pede para desenhar a figura simétrica em cada uma das ilustrações. Então, no caso aqui, ó, essa linha já está sobre o eixo de simetria. Então, não vai fazer diferença. Esse ponto aqui está 1, 2, 3. Então, eu vou ter que pegar, olha aqui, ó, ele está a 3. Não sei se dá para ver essa linha clarinha aí. Eu vou ter que jogar 3 para o outro lado. 1, 2, 3. Vai vir aqui. Então, eu já sabia esse eixo. Esse outro ponto aqui, ó, eu tô a 1, 2, 3, 4. Eu vou jogar 4 para baixo. Então, vou achar esse ponto aqui. Vou traçar outra linha. Esse aqui tá 2. Eu vou 2 para baixo. Vou traçar a linha e esse aqui volta lá, né? Agora, a outra figura, da mesma forma, 1, 2, 3, 4. Vou descer 4 aqui. Vou achar um ponto aqui. Aí, eu vou aqui agora nesse outro ponto. Desci 2. Vou descer 2 aqui também. E vou traçar. Depois, eu vou descer. Agora, esse lado aqui, ó. A mesma quantidade de pontinhos que eu tenho para cima, eu ponho para baixo. E traço. Agora, aqui a outra parte aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou descer 6. Vou traçar lá. O do meinho aqui, ó. Aqui seria 1, 2, 3, 4. Vou descer 4 e vou traçar. E assim eu vou fazendo com todos eles. Descer 3 e traçar. E agora unir o final, né? Então, para exercício, separa e tenta fazer esse aqui. No plano cartesiano abaixo, temos a metade de uma figura que é simétrica em relação ao eixo y. Determine as coordenadas dos pontos marcados no plano. Em seguida, marque nesse plano simétrico desses pontos em relação ao eixo y e desenhe a outra metade da figura. Então, tenta fazer e aí vamos lá. Está em relação ao y.
esse aqui já está no eixo, eu não preciso mexer. Esses são dois pontos que já são do eixo. Eu vou pegar e vou achar os simétricos em relação a esses outros pontos aqui. Então, aqui, ó, marquei os pontos, né? Determinei eles e vou achar os simétricos aqui, ó. Mais uma atividade agora. Transformação, ampliação e redução. Ampliar é aumentar a dimensão. Reduzir é diminuir o tamanho. Então, aqui, ó. Vamos ver esse triângulo aqui. 3, 3, 1, 2 e 4, 2. Vamos pôr os pontos aqui. 3, 3, 1, 2 e 4, 2. Se eu quiser, para ampliar 3 vezes, eu vou multiplicar tudo por 3. Então, 3, 3 vai virar 9, 9. O 1, 2 vai virar 3, 6. E o 4, 2 vai virar 12, 6. Então, agora eu vou unir os pontos. O que eu fiz? Eu ampliei 3 vezes. Agora, da mesma forma, se eu quiser reduzir, é multiplicar por um número menor que 1. Então, eu quero reduzir para 2/3 essa figura, esse triângulo DEF, que é esse maior aqui que eu desenhei. Então, eu vou pegar cada um, multiplicar por 2 e dividir por 3. Então, 9 dividido por 3, 3 vezes 2, 6, né? Eu vou ficar com o ponto 6, 6. O 3, vou multiplicar por 2 e dividir por 3. Vai ficar, eu já determinei o ponto aqui, tá vendo? Aí o novo ponto vai ficar 2, 4. Então, vamos pôr ele aqui já, 2, 4. E o último, 12, multiplicar por 2 e dividir por 3. Então, primeiro eu divido, para ficar mais fácil, e depois eu multiplico. Então, vai ficar o ponto 8, 4. Então, tá vendo aqui, ó, eu reduzi, tá? Então, para reduzir, é só eu multiplicar por um número menor que 1, por uma fração. Agora, tem outros tipos de simetria também que a gente precisa ver. A gente tem a reflexão axial, que é quando todos os pontos refletidos têm a mesma distância do ponto que gerou em relação ao eixo. Então, é essa reflexão que a gente estava fazendo lá como se fosse um espelho, né? A gente chama ela de especular. Tem a translação, que é quando é como se eu empurrasse o desenho para outro lugar. E tem a rotação. Então, aqui é quando todos os pontos se deslocam de forma paralela. É como se eu desse a translação, é como se eu desse um empurrão para um outro lugar. E tem a rotação, que é como se eu girasse, né? Então, olha as frutinhas aí, ó. Elas giraram aqui, ó. Como se ela tivesse girado. Quando todos os pontos giram em um mesmo ângulo. Então, vamos colocar um barquinho aqui. Na reflexão axial, eu rebato ele. Então, pus o eixo de simetria aqui, cada ponto vai guardar a mesma distância. Então, vai sair outro barquinho aqui. Na translação, então, eu vou transladar, é só empurrar a distância que eu quero, é como se eu empurrasse a imagem. E na rotação, então aqui, ó, na translação, eu fui empurrando a imagem. E na rotação, eu vou girar num ângulo. Todos os pontos girou um certo ângulo aqui. Então, para fixar, como a gente viu, trasladar vai ser o quê? Transportar. Então, o que a gente fez com o L? A gente empurrou o L.
5 unidades. Cada ponto a gente vai empurrar 5 unidades, né? Então, aqui, ó. Então, por exemplo, se eu tiver um triângulo aqui, se eu quiser esse triângulo 3, 12, 1, 10, 4, 10. Para mim, se eu quiser mover na horizontal, eu vou somar no X. Então, no caso aqui, eu movi 7 unidades. Somei 7 em cada X. Se eu quiser mover na vertical, então, se eu quiser mover na vertical, eu vou somar no Y. Vamos jogar 7 unidades para baixo aqui, ó. Somei no Y 7 unidades. E se eu quiser mover nas duas direções, eu vou somar ou subtrair no X o tanto que eu quero no X e no Y o tanto que eu quero no Y. Né? Que nem aqui no exemplo, no X eu somei 5, no Y eu baixei 4, diminui 4. Tá ok? Então, na rotação, só para gravar, na rotação, eu vou girar. Conforme o ângulo que eu girar, vai ser a forma que vai ficar a figura. Então, eu girar 135 graus esse triângulo aí na malha quadriculada. Então, o que que eu vou? Ele tem o vértice reto. Então, fica mais fácil. Então, no plano cartesiano, eu vou pegar aqui, ó, entre dois eixos, são 90 graus, mais 45 graus, que seria aqui no plano bissetor, na bissetriz, né? Eu vou pegar aqui, ó, aqui eu girei, aqui tem 90. Então, 90 graus, eu empurraria ele para cá. Mas como é 135, eu vou pegar aqui a bissetriz, essa linha azul que eu fiz aqui, que é mais 45. 45 mais 90, 135. Então, aqui, ó, o ponto que está aqui, está aqui. Aqui está 2 unidades. Eu vou vir aqui, transferir 2 unidades até aqui. Você pode fazer isso com compasso, ponta seco aqui, e trazendo. Ou então, você traça a linha aqui e mede aqui e transporta a medida para cá. A mesma coisa aqui, ó. Eu vou fazer agora aqui, ó. Essa medida aqui, eu medi para cá e uni. Fiz a medida aqui andei aqui, medi aqui 3, medi aqui no plano 3, que eu vou 135 graus aqui, ó. E aí é só unir. Então, com o auxílio da régua e transferidor, também eu vou fazer aí, ó. Mando o transferidor lá, marco 135 e meço. E vamos lá, meço lá, pus ali. A mesma coisa aqui, meço aqui, meço lá e ponho formando 90 graus ali. E depois é só eu unir as pontas e colorir. Tá? Então, algum exercício aí, por exemplo, agora, o exemplo de exercício. Que tipo de transformação eu tenho aqui? Aqui, ó, tá vendo? Se eu passar um eixo de simetria, tá um para um lado, outro para o outro. Então, é reflexão, né? Então, os 3 tipos de simetria para a gente lembrar aqui, ó, reflexão, translação e rotação. Deixa eu pôr a ponteira, senão vocês não vê nada, né? Aqui, ó, a simetria, aqui, ó, reflexão, refletiu a imagem, empurrou a imagem, translação, e rotação. Eu só tirei daqui e rodei um certo ângulo para cá. Então, nesse caso aqui é a reflexão. Agora aqui, ó, tá igualzinho, porém mais para cá. Então, é translação. E aqui eu rotacionei, tá meio feito um certo ângulo, então é rotação. E aqui,
para vocês fazerem também. Dei o eixo, vou medindo e vou marcando os pontos. E vou sempre formando o ângulo de 90 graus. Isso aí, pessoal, eu sei que ficou um vídeo longo. Eu aconselho que vejam isso em pelo menos 2 aulas aí. Veja uma aula só de simetria, a outra uma só de reflexão, a outra dos outros tipos de simetria, translação e rotação. Mas eu quis deixar tudo num vídeo só para esgotar o assunto. E até o próximo vídeo. Todas essas informações foram tiradas do PET 6, volume 6, do 7º ano de 2020. Até o próximo.